Autoficção, teatro de animação e o vazio da vida contemporânea. Tudo isso em um livro. Eu sou o Vilto Reis, editor do site Homo Literatus, e hoje eu vou apresentar para vocês mais um livro de escritor brasileiro, como eu venho fazendo em alguns vídeos aqui no site. O livro em questão é A História da Chuva, de Carlos Henrique Schroeder, publicado pela editora Record este ano. E o que esse livro tem de tão diferente, de tão especial para eu estar tratando dele aqui no canal? Bom, a história dele é uma tríplice história, talvez, podemos dizer assim. Existem alguns focos narrativos diferentes. E entre eles a história do personagem chamado Carlos, tal qual o autor, que vai entrevistar dois, ou melhor, né, vai entrevistar um, já que o outro faleceu, atores de teatro de animação. Um deles foi morto em uma enchente. Desde o momento que eu soube que a editora Record ia publicar esse livro, eu particularmente me interessei muito, já que eu sabia que o Carlos Henrique Schroeder é um escritor que mora em Jaraguá do Sul, uma cidade próxima à minha, que é Blumenau, ambas em Santa Catarina, e eu sabia que ele ia tratar de alguma forma das enchentes que acontecem aqui, mesmo que eu entendesse que isso não ia ocupar o foco principal da história, mas eu sabia que isso seria uma espécie de pano de fundo da narrativa. E é exatamente isso que o Schroeder fez, mas ele conseguiu me surpreender bastante porque ele trouxe alguns outros elementos que eu não esperava para essa história. Como eu disse antes, a história se divide meio que em três focos narrativos. O primeiro é Carlos entrevistando um desses atores que é o sobrevivente para poder escrever um livro. A outra história é essa dos dois atores, como eles se conheceram, qual o envolvimento deles com os bonecos de animação. E também há um momento em que há uma terceira história que é uma peça de teatro que começa a acontecer no meio do livro. O livro tem umas influências muito fortes do Beckett, né? Para quem não conhece ele, eu tenho uma obra aqui dele que eu adoro, que é Esperando Godot, de Samuel Beckett, uma peça de teatro que eu acho simplesmente fascinante. E o Schroeder, em vários momentos, usa elementos beckettianos e é uma influência realmente confessa dentro do livro. Ele usa um aforismo do Kafka também, fantástico. E é um livro que, assim, na minha opinião, pelo meu gosto literário, eu não gosto muito de tramas que fiquem girando muito ao redor de autoficção, girando muito ao redor da coisa do vazio contemporâneo, do processo criativo. Eu ando um pouco enjoado disso. Mas esse livro, História da Chuva, me pegou muito bem, porque está muito bem feito isso aqui. Talvez esses livros que venham me incomodando sejam livros em que se escreva esse tipo de coisa simplesmente porque é um tema do momento. E a História da Chuva, não é a história, é a História da Chuva, é um livro que trata muito bem desse ponto, trata muito bem dessa coisa do vazio da vida contemporânea. O Carlos, aqui escritor, ele vai tendo experiências como escritor, como editor, envolvido, fracassando no teatro, por exemplo, com projetos culturais, feiras, etc., tal qual o Carlos Henrique Schroeder. Para quem conhece ele sabe que ele é um agitador cultural, além de ser um escritor. E isso vai te levando, entendeu? É quase como se fosse realmente um romance de suspense, talvez, dá pra dizer isso, ou podemos dizer que há alguma coisa de suspense, porque as tramas elas vão se amarrando e geralmente há ganchos no final dos capítulos. Óbvio que não é igual um best-seller que se constrói só em cima do suspense. Não, é um livro que existem várias coisas aqui. Na minha opinião, um grande romance é um romance que não se restringe a um tema só. E é isso que a gente vê aqui em História da Chuva, do Carlos Henrique Schroeder. Fica a indicação para você.